Como é que você tem que equilibrar isso? Pense assim. Eu gosto de explicar da seguinte forma. Imagine que você tem o estudo como trabalho. Eu não vou usar a palavra obrigação, mas eu vou usar trabalho. Imagine a sua vida com o seu trabalho sem os estudos, tá? Volta no tempo e vai lá pro ano passado, antes de você ter decidido começar a estudar ou retomar, caso você esteja retomando seus estudos depois de uma pausa. Como que era a sua vida? Provavelmente você trabalhava de segunda a sexta, né? Se dedicava ali, batia suas 8 horas por dia. Quando chegava final do dia, ou ia ver uma série, ia fazer uma caminhada na orla, na praia. Final de semana, mesma coisa. Você se planejava com a família para estar com ela, ia no shopping, ia, enfim, passear, ver o avô, ver a vovó. O fato é que você encontrou válvulas de escape, concorda? Válvulas de escape, para que você possa, entre aspas, relaxar da rotina do trabalho, ok? Relaxou da rotina do trabalho. Então, essas válvulas de escape servem para você diminuir a intensidade do trabalho e se conectar com outras coisas, na verdade, com a família, com a saúde, com a sua espiritualidade, vai na missa no domingo, seja qual for as outras áreas da vida que você se conecta quando você não está trabalhando, e veja que eu não estou tratando dos estudos ainda, eu vou chegar lá. O fato é que existe esse momento em que a gente precisa desconectar. Cara, eu não aguento mais pensar no meu trabalho, eu não aguento mais pensar, né, no meu chefe chato lá, naquele colega de trabalho chato lá. Então, veja só, se você consegue imaginar a sua vida com esse trabalho e com esses pontos, esses momentos, né? Seja durante a semana, como eu disse, após o expediente, seja no final de semana, em que você desconecta, você está separando ela em duas partes, em 2 pedaços. Os que você vai estar conectado com sua vida pessoal, e sua vida não é só trabalhar, e o trabalho em si. Aí você pensa, bom, então se eu imaginar que o estudo vai se transformar, por exemplo, num segundo trabalho, então seria, você agora está buscando o quê? Eu tô com 2 empregos que eu quero ganhar mais. Deixa eu contar uma história para vocês, talvez vocês nem tenham ouvido essa história ainda de mim, mas na época que eu estava fazendo faculdade, formado em Direito, sou de Salvador, eu fiz a Universidade Católica lá de Salvador, que fica no bairro da Federação. E foi engraçado que, vocês sabem que todas as faculdades você tem que cumprir algumas horas de currículo, né, extracurricular, horas de estágio extracurricular. E pra gente é você estagiar no escritório de advocacia, no escritório modelo, que a própria faculdade disponibilizava. Só que o que acontece? Para mim, estagiar no escritório modelo lá mesmo, onde fazia atendimento gratuito à população carente, só que para mim era um pouco complicado, eu não tinha tantas amizades lá. A minha faculdade ela foi uma faculdade muito partida, né? Porque eu tive que trancar. Eu fiz a escolha de trancar, né? Ninguém me obrigou. Eu escolhi trancar 2 vezes, 3 vezes. Ao longo da minha faculdade, eu fui meio que assim, ficando para trás, né? Aquela sensação de ficar para trás da minha turma que entrou junto comigo. E esse sentimento me perseguiu durante algum tempo. Até que, mais quando eu tava me sentindo mais resolvido, porque eu comecei a ver o outro lado bom, né? Apesar de eu ter me desligado dos amigos que entraram junto comigo, né? Passaram no vestibular, e aí foi aquela coisa de você conhecer todo mundo, primeiro semestre, faculdade, aquela coisa toda. Criou uma certa amizade, a pessoa foi pra frente, eu fui ficando pra trás, né? Só que esse pra trás, entre aspas, que você começa a desenvolver uma capacidade de enxergar o lado bom das coisas. E eu comecei a perceber que eu comecei a criar uma rede de contatos, não de amigos, muito grande. E eu comecei a fazer amizades e as pessoas começaram a dar dicas. E olha que interessante, nesse período foi quando eu comecei a abrir os olhos para que, se eu quisesse estagiar para cumprir essas horas extracurriculares, eu precisaria fazer processos seletivos. Conversando com essas outras turmas, né, das outras turmas que participam, a galera, cara, vai ter seleção na Caixa Econômica, para estagiário de Direito. Vai ter seleção na Justiça Federal. Vai ter seleção na não sei onde. E de seleção em seleção. E com o tempo eu fui começando a perceber, cara, se eu quero passar nesse negócio aqui, eu preciso minimamente sentar, estudar o órgão, entender, né, alguma coisa, ler ali alguma coisa, para também não chegar tão banda voou assim. Eis que diante de vários nãos que eu recebi, isso eu tô falando não é da minha época de concurso, eu tô falando da minha época de estagiário, tá? Eu comecei a lograr isso em um processo seletivo, que foi o processo seletivo da TIM. E foram várias etapas, gente.
não foi um processo de seleção simples, né? Na verdade, era uma espécie de um programa de trainee, era a porta de entrada para você ser estagiário, depois virar trainee, para eventualmente ser efetivado e ser advogado da TIM. E aí eu fiz essa seleção, fui passando as etapas, fui contratado, né? Fiquei muito feliz na época. Só que no meio do caminho, eu estava participando de uma outra etapa, de um outro processo seletivo, para trabalhar para estagiar na companhia Vale do Rio Doce. E também passei. E olha que engraçado, eu queria os dois, eu queria ficar com os dois. Por quê? Porque na minha cabeça eu ia ganhar mais. Claro, eu tinha bolsa de uma, bolsa de outra, 2 bolsas bem legais para um estagiário, morando em casa e tudo, aquela situação que eu não gastava com nada, tinha meus pais ali. E por que eu tô te contando toda essa história, né? De onde veio toda essa reflexão aqui? Veio de que, primeiro, eu tomei vários nãos para começar a receber sims. E quando eu recebi 2 grandes sims. Estagiei em 2 grandes multinacionais, 2 empresas mundiais, que foi muito legal, agregou muita experiência para minha vida. Mas o fato de eu ter seguido na outra, apesar de eu ter garantido uma, foi porque eu queria ganhar mais. Eu queria ganhar mais. Eu queria ter 2 bolsas. Eu queria provar para mim mesmo que eu era capaz de conciliar 2 estágios e a faculdade de Direito à noite. E sem deixar a peteca cair. Você encarar o seu estudo como um outro trabalho, como um segundo trabalho, você vai conseguir conciliar o estudo, o trabalho e a sua vida pessoal. Então, separando em 3 partes, a gente tem estágio 1, estágio 2, faculdade. Trabalho, concurso, vida pessoal. Pode doer um pouco agora, pode estar dando muito trabalho, e na pior das hipóteses, você não está vendo ainda essa segunda remuneração desse segundo trabalho que são os seus estudos. Mas ela vai vir. Ela vai vir. Para mim, o desespero foi quando o meu contrato venceu, e aí eu tive que sair, porque eu me formei. Na verdade, nos 2 eu consegui renovar por 1 ano, era um contrato de 1 ano, eu renovei por mais 1 ano. Mas o que eu quero dizer para você? Mais da metade da minha faculdade, 6 anos e meio, foi só batendo na porta, levando o currículo para o escritório, tomando não achando, encontrando oportunidades. Teve um momento que eu parei de procurar e quando do nada aconteceu tudo isso que eu te falei, as coisas começaram a melhorar. Você tem que colocar a ideia, a perspectiva de médio e longo prazo. Quando eu tomei todos os nãos lá na época da faculdade, até encontrar esses 2 estágios que são, poxa gente, pérolas, né? São estágios que, uau! Eu lembro claramente que depois os meus colegas de faculdade que estavam mais adiantados, aqueles que entraram comigo no vestibular, todos eles ficavam assim, cara, como é que você conseguiu 2 estágios desses? Mas o fato é que essas 3 esferas da sua vida, seu trabalho, sua vida pessoal, seus estudos, elas podem ser conciliadas se você tiver organização, foco e persistência. Né? Por mais que você tenha uma semana ruim, muitas vezes o pessoal me manda direct, Roberto, comecei a estudar, essa semana foi boa, essa última semana eu já não peguei no livro, na sexta. O que você mais precisa ter nesses momentos ruins é o quê? Tranquilidade para você mesmo se reconhecer nesse momento e falar, cara, eu tô no começo da minha jornada. Eu vou receber mais não do que sim. Será que eu não devo tentar pegar um pouco da reflexão lá da live do Roberto para perceber que as coisas vão se encaixar? Não importa o que já passou, se você ficar se lamentando, né? Porque semana passada... Imagine se eu ficasse me lamentando, né? Por todos os nãos que eu recebi, tentando essa história dos estágios, né? Tô pegando o fio da meada aqui dos estágios. Eu não teria conquistado os outros 2 estágios. A vida não vai lhe premiar por você fazer arrumadinhos, né? Por você dar um jeitinho. Você não ganha nada da vida. Nada, você não leva nada da vida arrumando jeitinhos de toda hora, encontrar um caminho que vai ser o mais fácil. Normalmente é o caminho mais difícil que traz os melhores frutos, gente. É o caminho mais difícil que vai trazer para você as melhores coisas das suas maiores vitórias. E são esses caminhos mais tortuosos, né, esses mais difíceis, que exigem da gente, que faz a gente sair da zona de conforto, que faz a gente sorrir e chorar, né? Tá feliz e triste, tá animado numa semana e frustrado na outra,
que faz a gente crescer, não é verdade? Que faz a gente realmente, poxa, eu consigo também. É você provar para você mesmo diariamente, eu vou entrar no estágio antes de me formar em direito. Era de alguma maneira eu tinha esse objetivo muito claro que me fez não querer parar, apesar de ter já recebido tantos nãos, né, nessa trajetória. Então, muitas vezes a gente não consegue compreender o porquê dos nãos, mas aí lá na frente aquilo se traduz, né, aquilo se encaixa, aquilo começa a trazer pra gente, né, o resultado que a gente sempre buscou.